Olá pessoal, bem-vindos ao programa Escola da Graça. Estamos de volta a mais um dia. E hoje vamos falar sobre o primeiro do quinteto. do quinteto lá, é o que vai puxar a fila. Vamos falar sobre quem, Danilo? Falaremos sobre Davi. Davi e Golias. Davi, Golias e Batseba. Batseba. Davi no meio ali. Davi no meio, tá Golias ali, numa ponta, Batseba na no outro. outra. Olha que beleza, hein? Cara, a gente estudou sobre os juízes lá e o último juiz, o que ele fez foi ungir Davi, certo? Ungir Davi. Então vamos estudar sobre esse cara aí que a Bíblia fala, cara, que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, cara. Pois é. Não é qualquer cara. Não. Davi foi o rei, foi o cara, né? Até hoje, considerado o melhor rei entre os judeus. Cara, o que nós podemos aprender, cara, de grande assim com a história de Davi? O Davi é um grande exemplo do que acontece com a humanidade. A humanidade ela tem altos e baixos, né? Tem momentos que a gente está muito próximo de Deus, que a gente faz coisas maravilhosas, né? Aos olhos do mundo, nós somos santos praticamente. Nossa, mas esse cara é tão bondoso, ajuda, né? Grava as vídeo, pessoas. né? Grava vídeo, fala da marcha e tal. E sai em defesa de Deus, né? Então, firme, né, tá do lado de Deus a todo momento. Aí você olha assim e fala, esse Custe cara é de o que Deus. custar. Esse cara é de Deus. Esse cara não tem como Não, ele é santo, tropeçar. né? Não, e aí? E aí tem o oposto disso, né? Que é quando você tá lá no fundo do poço, quando você faz a pior coisa que o ser humano pode fazer. Que as pessoas também olham e falam, não é possível que esse cara chegou a esse ponto de fazer um negócio desse. E pode acontecer de uma mesma pessoa Pode passar acontecer. pelas duas situações. Sim, tem pessoas que são más por natureza e fazem só maldade, mas conseguem também fazer alguns atos bons, né? E tem pessoas que fazem bondade, mas não deixam de fazer coisas ruins também. E qual foi a coisa boa que Davi fez? Vamos falar aí. O que Davi fez que ficou assim como algo que todo mundo lembra e é o mais legal? Assim? Bom, todas as coisas que Davi fez de bom foi o momento que ele estava próximo de Deus, né? Quando ele estava junto de Deus, com comunhão com Deus, ele conseguiu fazer coisas boas. Não é à toa que você mencionou que ele é um homem segundo o coração de Deus, ele é conhecido como o melhor rei de Israel, dos judeus, né? E quando ele estava do lado de Deus, tem esse tal de Golias, que foi logo no início, é um exemplo, né? Acho que o mais forte, que todo mundo conhece por essa história, né? De Davi e Golias. Que é o herói, né? Cara? Nossa. Que destaca o ponto bom, né? Quando a gente é criança, principalmente. Nossa, depois que a gente cresce, que vai conhecer Batseba, mas não conhece. Depois o ponto alto fica Batseba. Primeiro você lembra de Davi porque atirou a pedra. Com a pedrinha lá e tal, você fala, meu, esse cara é meu herói. Não, é Davi, cara, ganhou do gigante e tal, né? Mas pra você ver, olha como ele tava próximo de Deus, né? Não tinha medo de nada, foi pra cima. Não, tá falando mal de Deus, cara. Ninguém quis ir, ninguém se habilitou aí. A hora que falaram, a gente vai escolher o melhor do nosso exército, veio aquele gigante lá no meio de todo mundo. Quem vai Era vir? esse aí que deu os pulinhos lá na Não. água? Não foi? Não foi esse, não. Ah, esse aí era dos filisteus. Ele né? era do outro lado. Tá. Aí o povo de Israel olhou e falou, meu, esse filisteu aí não dá não, Muito cara. grande, né, cara? Não dá. E Davi falou, não, eu vou lá. Eu vou porque não vai ser eu que vou batalhar. Né? Deus, né, cara? Deus que vai comigo. É E por, ele isso, foi. é por isso que Deus escolhe os menores, né, cara? Porque se tivesse um cara lá em Israel, lá, tipo, grande também, ele ia falar, é eu que vou, cara. Sim. Sabe? Ele ia lutar com Golias e ele ia na força, na raça. Agora, se o cara é pequenininho... Só Deus, né, cara? É por isso que Deus escolheu o pequenininho, né? Sim. E foi a pedrinha que matou o gigante, cara? Será? Não foi a pedrinha. Foi Davi que tem muita força e... Porque assim, né? Uma pedrinha, cara, na testa pra derrubar um gigante... Pra desmaiar o gigante, Cara, né? parece uma história meio fictícia, Sim. concorda? Inclusive, muita gente duvida disso, né? Fala assim, não, isso aí é só simbolismo, né? Não foi bem assim, Não foi bem assim, tal, não né? aconteceu, é só para representar a força de Deus. Mas a Bíblia conta como uma história verídica, né? Sim, que cara? aconteceu mesmo. Sim. A pedrinha pegou, foi lá no meinho da testa do gigante, ele desmaiou. Aí Davi foi lá, pegou a ficou espada dele e decepou a cabeça. Cortou a dele. cabeça.
A partir daí só foi alavancando Aí o a povo vida começou dele. a gritar o nome dele e tal. Ah, Davi, Clamar, não já sei o começaram quê a fazer e tal. estrela, já vai ser essa estrela A estrela aqui. de Davi. Aí começaram já a distribuir santinho. aí já começou o processo de impeachment de Saul. Porque... Tem que ser Davi, tem que ser Davi. Aí lá o Cunha da época lá já queria fazer impeachment e tal. Vamos colocar Davi no poder, não sei o quê. E aí foi tudo aquilo, né? Foi. Até que o rei lá morreu e Davi virou rei. Virou rei e dali pra frente foi só alegria. Viveu feliz pra sempre. Pra sempre não, né? E aí vieram os problemas. Mas ele tava alavancando, ganhando todas as guerras e tal, dominando. Não, Davi estourava, cara. Estourava. Não, falava que tava chegando o exército de Davi, cara. O país que Davi ia lutar contra já soltava a medo. espada e falava, meu, Davi tá chegando. Não, ele tava tão poderoso que ele nem precisava ir mais pra guerra. Ele nem precisava ir mais. Aí Não ele precisou ficou, mais, falou, vou ficar em casa, deixa o povo guerrear lá por mim. Ele eu não vou ia ficar mais. em casa. Não ia lutava mais. Ah, tô de boa, tô aqui tranquilo. Não precisava. Tocando a Eu- harpinha dele, escrevendo um salmo de vez em quando, aí toca a harpinha. Indo na varanda lá, se estendendo Olhando na as- varanda. olhando as vizinhas. Olhando ali o mar que tinha pra ele ali na frente dele. Olhando a vizinha fazer unha. E aí, cara? E aí, Aí, ele viu numa Batseba dessas, ele viu a mulher tomando banho, cara. tomando banho e ele caiu em tentação. Mandou chamar ela, caiu em tentação. Mas o pior ponto, ao meu ver, né? Não foi só o adultério. Ele adulterou, engravidou e mandou matar o marido dela. Marido, cara. Entendeu? Que coisa, né? Então ele tentou corrigir o erro que ele cometeu, mas não teve jeito de corrigir, né? E aí ele foi para o pior que ele podia chegar, né? Matou Urias. Porque o pecado, né, cara? O pecado tem suas consequências, né? E pra piorar ainda, ela engravidou e ainda o filho dele, né, que nasceu, ficou muito doente E morreu. e morreu, né? É, E ele sofreu muito por isso, sim. né? A gente fala assim, às vezes a gente usa a história de Davi, cara. Às vezes pra justificar, cara, o meu erro, mas Davi também errou. Sabe assim, a pessoa que tá em adultério, mas Davi ainda também adulterou e foi eleito homem segundo o coração de Deus. Sabe Sim. assim? Às vezes a gente usa Olha o ponto negativo para se fato, igualar com a isso, pessoa, em vez de... já que ele errou, né? Tal. Mas você já percebeu o tanto que Davi sofreu por causa disso? Sim. O tanto que Davi chorou pelo erro dele, cara? Eu queria fazer uma pergunta pra você. Qual foi a última vez que você chorou por um pecado? Qual foi a última vez que você, sabe, você ficou mesmo muito triste por ter pecado? Porque Davi, ele se arrependeu, De cara. verdade, de coração. De verdade. Quando você peca, você fica justificando o seu pecado, Comparando com os outros. querendo usar o pecado do outro pra, não, mas eu tô errado, mas aquele ali também, não, mas o outro ali, né? Ah, mas eu faço errado, mas não é tanto. Davi não ficou, cara, justificando, Davi não, ele ficou mal mesmo, cara. Entendeu? A gente vê o verdadeiro arrependimento. Foi aí que ele escreveu os Salmos e ele cita: cria em mim, ó Deus, um coração puro, né? Tem outro ponto também, Thiago, que a gente, quando vê uma história dessa, por exemplo, se a gente pegasse só essa parte da história de Davi, que ele adulterou, que ele teve um filho e mandou matar, o que a gente ia falar? Esse cara tá no inferno. Tá no inferno, tá Já condenado. era, já era. Você não conhece o resto da história, você só conhece essa parte. Você vai falar assim, esse cara Acabou, tá condenado. acabou aí, né? Acabou aí. Acabou, morreu o filho e tal, sobe as letrinhas, acabou a história de Davi. Pronto. Falar, esse cara tá condenado. Já era. Né? E aí, hoje a gente vê também a vida de algumas pessoas e a gente quer julgar, quer ser Deus, entendeu? Quer falar, esse cara aqui tá condenado. Não, entendeu? olha o que ele fez. A gente condena as pessoas por uma atitude dela. Entendeu? A gente não sabe da vida dela, da história dela. Mas um erro que ela comete é o suficiente pra gente condená-la e tirar ela do A céu. gente fala assim, eu não sou assim. Entendeu? Quando você erra. Não, eu não sou assim. Eu fiz isso aqui, mas eu não sou assim, né? Eu faço isso, mas eu me arrependi e tal. Agora, quando você vê uma pessoa errando, não, aquela pessoa lá, ela é assim mesmo. Aquela pessoa, ela é jeito torta dela, mesmo. não tem Ixi, lá não tem jeito. jeito. Na igreja, aqui lá não tem jeito mais. Aquele é caso perdido. Você nunca já ouviu isso alguma vez? Já. Aquele lá, nem Quantas adianta orar. vezes? Não, eu já Ixi. falei, não. Aquele lá, ixi.
esquece esse aí. Não, que lá esquece, né? Então a gente consegue enxergar nessa história também quão Deus é misericordioso, né? Porque Davi cometeu um pecado que aos olhos da humanidade merece a condenação, né? Merece realmente morrer, merece se perder, mas Deus deu uma nova oportunidade para ele porque enxergou dentro dele o verdadeiro arrependimento. Hoje talvez tenha pessoas aí assistindo a gente que tem um problema com algum pecado, com algo que ele sabe que está fazendo errado e aquilo machuca ele, né? E eu queria dizer para você que a misericórdia de Deus ela se estende para você também. Basta você ter o mesmo arrependimento que Davi teve. Clamar a Deus, ajoelhar, pedir perdão. Se você sentir no seu coração chorar realmente, e Deus vai te perdoar. E Deus, ele pode usar até mesmo um pecado, até mesmo um erro grande, para uma bênção, né, cara? Que desse relacionamento de Davi e Batseba Veio o rei. nasceu, cara, o rei que foi, né? Eu não sei se foi igual Davi ou mais. O mais do que inteligente Davi, foi o cara mais sábio de todos os tempos, Sim. cara, que foi Salomão. E nasceu desse relacionamento. Olha como Deus fez com que um pecado, Apagou o erro. algo Apagou. totalmente ruim, fosse uma bênção depois, Sim. no final. Então, mesmo que você esteja vivendo hoje em pecado, mesmo que você esteja vivendo, sei lá, você fez uma besteira muito grande, se você colocar isso nas mãos de Deus, se você colocar o seu sentimento, o seu coração nas mãos de Deus, se você colocar este problema nas mãos de Deus, ele pode pegar esse problema seu e transformar em bênção. E tenha certeza que Deus ele vai te perdoar. Então até amanhã com mais uma historinha. Até amanhã com a história de Elias. Elias. Tchau, tchau. Tchau.